saber o que mais surpreendeu vocês na educação dos filhos, quando vocês começaram a ter os filhos de vocês, em comparação com o que as pessoas dizem, por exemplo. Teve alguma coisa que foi, nossa, uma reviravolta ou não? O mapa que as pessoas geralmente têm está mais ou menos certo? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é que tem uma cultura, acho que pensando agora no começo, quando nasceu o primeiro, por vezes há uma cultura antinatalista, e você ouve isso, as pessoas falam, não, você não deveria ter filhos, filhos são ruins, sei lá, aquela coisa meio... Quantos anos vocês tinham no primeiro filho? 25. Quando nasceu a Catarina, nós tínhamos 25. Então tinham pessoas falando, não, vocês são novos para ter o primeiro filho, são novos demais, ou Vão curtir a vida. ou você tem que ser bilionário para ter um filho. Pra ter um filho. Filho é muito caro. Filho é muito É caro. engraçado, isso é uma coisa que sempre me questionam lá. Se você não fosse rica, você teria filhos? Eu falo, gente... Bom, definitivamente nós não éramos ricos quando nós tivemos a Catarina. Nem plano de saúde a gente tinha. Não, nem plano de saúde. A Catarina nasceu no hospital público. E então a gente tinha acabado de casar, nós estávamos bem no começo da vida, assim, da carreira, bem longe de ser ricos, bem longe mesmo, né? Se eu falasse quanto que eu ganhava por mês, o pessoal ia chorar no podcast, então não é esse, eu acho que acho que não é o caso, mas assim, a Catarina basicamente nasceu nesse contexto, e eu lembro de chegar em casa um dia e falar, olha, eu tenho tudo que preciso, não sei por que as pessoas fazem esse... Tinha um sofá, tinha uma cama, tinha um computador, tinha internet. Eu falei assim, já tem todas as coisas que eu precisava, sei lá. Sei porque isso faz uma tempestade tão grande, né? E no fundo, acho que a primeira surpresa é que o que se exige, né? São muito mais coisas que são uma entrega, um aprendizado, coisas que são dos pais mesmo. Acho que o amadurecimento dos pais, hoje a gente tem uma sociedade que as pessoas demoram muito para amadurecer, do que propriamente algo simplesmente caro. Tem muitas pessoas que pagam, sei lá, um colégio internacional muito caro, o seu filho é doutrinado em inglês, num colégio aleatório, volta com valores meio perdidos, ou você paga, você terceiriza muitas coisas, então, ou leva ele para Disney, daí ele fica meio materialista, porque daí ele foi para Disney, daí agora ele acha que ele tem que todo ano comprar uma série de coisas. Então, na verdade, tem uma relação com relação aos filhos, em que às vezes mais gasto não é bom, tem um problema. Claro que a pessoa deveria almejar ter uma condição boa de vida para oferecer uma série de coisas para os filhos. Mas tem um pouco de diminishing returns, que às vezes simplesmente a essência está muito mais na alma, no que você coloca na educação, do que propriamente coisas materiais externas. Acho que essa é a primeira coisa acho que chamou atenção, né? E no caso para as mulheres, né, existe esse terror hoje em dia da maternidade real, que falam. E aí a gente ouve muitas mulheres, assim, como se colocando como vítimas, né, de, eu perdi minha vida. Isso, eu acho horrível, né? Isso, porque você tá assustando pessoas que podem não ter a mesma experiência que você. E é isso que o Guilherme falou, vai depender muito da sua maturidade e como você vai encarar esse filho. Então a gente vê, assim, a diferença entre pessoas que receberam um filho, né, que tem um filho e assumem, olha, agora minha vida, agora nós somos 3, agora nós somos 4, né? Você muda o mindset todo e aí você vai trabalhar para isso, para você ser feliz junto com o seu filho nisso. Só que muitas vezes as pessoas ficam apegadas a coisas ou caprichos ou modos de vida anteriores e aí elas vão na internet e falam, ai não, gente, perdi minha vida, não faço mais nada do que eu quero. E aí isso aterroriza os outros, né? É um desserviço, né? No fundo as pessoas têm um receio muito grande de qualquer coisa que gera algum grau de sacrifício. Sim. Então elas demonizam a maternidade e paternidade, mas elas também demonizam o trabalho. Isso. Então você fala, não, o trabalho é um problema, empresas, elas sugam a sua vida, elas arrancam toda a sua vida. Você perdeu sua vida, agora você tem que se dedicar à empresa. Ou elas vão falar, não, se você entrar na luta, você vai se perder porque alguém vai te bater e daí você vai ter que treinar e daí você vai ter que não sei o que, fazer dieta e blá blá blá. Quer dizer, qualquer coisa que envolve sacrifício, as pessoas fazem um drama em cima, porque a gente tá com um mundo em que ele quer buscar as pessoas querem buscar o prazer sem nunca entregar nada, sem nunca sacrificar nada, sem nunca ter nenhum tipo de sofrimento. Que é uma impossibilidade completa. Tudo que você faz de bom e produtivo gera sacrifício. Quando você vai construir uma empresa, você constrói uma empresa na base do sacrifício. Você não constrói uma empresa na base as coisas brotam e acordam. Envolve estudo, esforço, e trabalho, e organização, e estratégia. E a maternidade e a paternidade são a mesma coisa. Você, no fundo, vai ter uma grande recompensa, que é gerar outra vida, que é ter uma família, que é ter pessoas em volta, e isso vai gerar um sacrifício. Um sacrifício vai ter noites mal dormidas, vão ter mudanças de logística, de organização.
Mas isso não é acabou minha vida, isso é a vida adulta normal. A evolução, né? É a coisa acontecendo. Natural, o amadurecimento natural. É que nem... claro, se eu voltar para quando eu tinha 14 anos, beleza. Eu comia doce, ficava assistindo TV à tarde e achava que não teve um problema na vida. Mas acontece que essa fase dos 14 anos, por alguma hora na vida, eu tinha que vencê-la. E não é melhor, é aí que está o ponto. Uma vida ociosa com menos coisas engrandecedoras ao seu redor não é uma vida melhor, é uma vida pior. É uma vida com menos sacrifício, mas com menos retorno. Então, a gente está aqui no sócio, mas a comparação é óbvia. Se você pega o seu dinheiro e só gasta, você tem um retorno imediato, mas você não tem ativos, você não tem um patrimônio, você está simplesmente usufruindo de um dinheiro imediato. Se você, no entanto, investe, aquele dinheiro você não vai mexer nele, você precisa ter uma visão de longo prazo. Aquilo vai render com o tempo. A vida inteira, tudo é assim. Quando você quer uma coisa engrandecedora, uma coisa maior, isso demora anos para ser construído. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade, né? Que ela fala, tive o meu primeiro bebê, minha vida acabou. Faz um mês que nasceu a criança. Sim. Você nunca tinha... Tô tendo que acordar cedo. Você já tinha que acordar cedo antes de nascer a criança. Por que você estava acordando tarde? O que está acontecendo? Agora eu tenho uma noite mal dormida. Eu já tenho um monte de mal dormida por causa do trabalho, de viagem de trabalho, já que... Quer dizer, no fundo as pessoas confundem um pouco o que é a paternidade com o que é a vida adulta mesmo. Elas estão reclamando, parece que elas estão reclamando de ser pai, mas elas na verdade estão reclamando da vida adulta mesmo. Elas querem uma adolescência prolongada, né? Sem mas dúvida. É engraçado isso de falar, cara, acabou minha vida, porque a sensação que eu tive com a Maria Tereza foi justamente a oposta. Perfeito. E eu lembro que durante o percurso da gravidez, muita gente nos cumprimentava, né? Falava, cara, você vai experimentar o maior amor do mundo. Eu pensava, pô, que legal, né? Mas eu não tinha dimensão. Não dá pra explicar, né? E aí quando nasceu, eu peguei nos braços, eu pensei, caramba, cara. Que sentimento incrível. Eu até falei com a Malu, será que quando nascer o segundo eu vou conseguir amar tanto, igual? É assim, igual? A Maria Tereza? Vai sendo igual? Eu acho que acontece muito com o pai também, isso de segurar a primeira vez o bebê e, meu Deus, minha vida é materializar outra. o negócio. Materializar. Porque a gente já Então, tá parece que carregando começou a vida, ventre, entendeu? né? Porque, Isso. Isso, exatamente. Porque as mães vão carregando ele. Então, elas já estão sentindo o bebê. Mas o pai, quando nasce, você segura a primeira vez e você fala, meu Deus, é real, né? Tá aqui, tá na... É lindo. Mas eu acho que é um problema de geração, né? Isso. A gente falou um pouco sobre isso naquele outro podcast. E como a gente sempre repete essa frase assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale, da Santa Teresa d'Ávila. E eu acho que a gente vê isso muito na internet, as mulheres reclamando, e é um pouco desesperador, porque você precisa evoluir. E quando a gente olha... Exatamente, mulheres jovens que têm um estilo de vida totalmente diferente, e aí você vai envelhecendo e você vai ganhando outros atributos e outras responsabilidades, e aí você entende que isso te traz também, você consegue contemplar materializar aquele negócio que você fez, né? Que no final das contas você tá cultivando coisas diferentes, relacionamentos diferentes. E o filho é justamente isso. Você vai cultivar aquele ser para que ele cresça e seja uma pessoa boa, né? Uma pessoa que vai ser alguém. Então, acho que é muito doido você imaginar que você não vai perder um monte de coisa. Que você não vai ter que se sacrificar. Que você não vai ter que... doar muito de você para que aquilo seja realmente materializado e crescer. E é o que as mulheres querem, porque é desesperador a quantidade de coisa que a gente vê, de posts, de vídeos das mulheres lá sofrendo. Ai, porque agora eu não posso mais sair de casa a hora que eu quero. Nossa. Mas é que provavelmente já não era uma boa ideia sair de casa a hora que você quer. Antes do filho, né? Exato, já tinha. tarde, agora eu não posso acordar tarde, não posso passar o ano inteiro viajando. É que essas coisas provavelmente já não eram uma boa ideia.